Muito boa noite, meus amigos da nossa programação do nosso Facebook. Lembrando você também que esse mesmo vídeo, ele estará disponível também lá na minha página no YouTube. No www.youtube.com/Gerdau33. O tema de hoje é a segurança daquele que se refugia em Deus. Nós estamos vendo aí uma praga devastadora que se espalhou pelo mundo, aonde começou na China, foi para a Itália e dali então tem se espalhado pelo mundo e chegou até o Brasil, o tal do coronavírus. Nada mais é de que mais uma das pragas vinda para destruir a humanidade. É uma praga que saiu de lá da China e provavelmente, pelos dizeres, que tem coisas políticas até ali e financeiros para desestabilizar o financeiro mundial. Mas não vamos falar desse assunto, mas vamos falar do que está ocorrendo. As pessoas estão se desesperando cada vez mais por causa do coronavírus. As pessoas que um dia se estavam apegadas a Deus, que estavam apegadas a uma religião, que estavam apegadas em alguém, hoje estão desesperados, estão com medo. Às vezes as pessoas falam: Gerdau, você é muito crítico demais, você é rígido demais em algumas coisas. Então eu vou provar para vocês o porquê que às vezes eu sou assim. Por exemplo, as pessoas, toda a maioria do povo brasileiro, verdade, essa Bíblia, se ela não está em 3, a maioria dela está em Salmos 91. Só que tem o porém, irmão, não adianta ter ela aberta na estante, alguns deixam até no painel do carro, se não viver aquilo ali. Agora está mais do que na hora de provar como está a sua fé, como está a sua confiança em Deus. Que é um negócio, eu sei que é um negócio diabólico, eu sei que é uma coisa que não pode estar brincando, é algo que está trazendo destruição, desestruturar a humanidade. Você vê que algumas farmácias vão fechar, algumas empresas estão querendo parar, pessoas sendo infectadas, e digo mais, e vou falar mais ainda. O Ministério da Saúde, eles não vão chegar e dizer: se está infectada. Se tiver 10, 20, 30 pessoas do conhecimento deles que estão infectadas, eles vão anunciar apenas 1 ou 2. Porque eles sabem que se eles anunciar, se eles falar desta forma, as pessoas vão se desesperar mais. Agora, por que as pessoas estão se desesperando, pessoal? Por quê? Eu não tem como chegar e ficar dizendo, porque todo mundo sabe, tem muitos crentes aí, certo? Eles aproveitam da situação, entendeu? De algo que já é bíblico, já está na Bíblia, Jesus mesmo já falou, mas muitos estão aproveitando a situação para colocar mais medo nas pessoas, querendo forçar as pessoas a virem até Deus. Eu acho que o momento propício agora é dizer: se eu for pego por o coronavírus, se esse coronavírus entrar no meu corpo e me levar até a morte, aí você pensa: será que eu serei salvo? Você sabia que a maioria dos cristãos, a maioria do que serve a Deus, sabia que ele não está preocupado? E muita gente até critica a gente. Eu, por exemplo, eu não estou preocupado com o coronavírus. Eu não estou preocupado, eu não estou com medo. Claro, vou fazer o certo, vou lavar minha mão com gel, vou fazer aqueles procedimentos normal que o Ministério da Saúde manda a gente fazer.
Porque a Bíblia nos ensina a não tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não é verdade? Mas vamos lá. Vamos então citar aqui o Salmo 91. Você que tem essa Bíblia aberta no Salmos 91, agora está mais do que na hora você saber se você vai se enquadrar nesse Salmos 91. Porque só ela aberto não vai te salvar. Só o dizer aberto, pegando poeira, eu vou deixar esse Salmo 91, não quer dizer que Deus vai estender as mãos, se você não estiver de acordo com os Salmos 91. Muitos que se dizem cristão estão se desesperando, porque é fácil dizer eu creio em Deus, eu confio em Deus, quando nada está acontecendo. O difícil, como esse do coronavírus, o difícil é você crer em Deus. Uma outra coisa, agora que me lembrei do amigo assistindo, uma boa noite aí, meu amigo Raulzito Seixas. Uma coisa também eu vou dizer, esse negócio de ficarem mandando também no WhatsApp, eu não está desacordo de chegar e dizer Raul Seixas previu o coronavírus só porque canta o dia em que a Terra parou. Pessoal, a Terra não parou, ainda não parou. Entendeu? Ainda estamos trabalhando normalmente, os táxis estão funcionando normalmente, alguns supermercados estão funcionando normalmente. Quando o Raul fez esse som, quando ele cantou esse som, quando ele fez esse som, ele assistiu um filme e teve uma outra visão, que é do sistema político. Então não misture as coisas. Mas, levando ao foco disso daí, eu vou ler o Salmos 91 para você, para ver se realmente você se encaixa. Se você se encaixar nesse Salmo 91, então você vai dizer, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Agora, se você tem a Bíblia aberta em Salmos 91 e está totalmente desesperado, então você não confia inteiramente em Deus. Porque o momento é esse, da confiança em Deus. Diz bem assim no Salmos 91, vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse esconderijo, ele está no coração, ele está na mente, ele está no subconsciente. É uma pessoa que está escondida sobre as asas de Deus. Olha só. Agora me diz, como que uma pessoa que ela mente, que ela pratica o pecado, que ela vive de forma errada, não está de acordo com a palavra de Deus, vai estar escondido no esconderijo do Altíssimo? Porque para você estar no esconderijo do Altíssimo, você tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Você tem que viver de acordo com o Senhor Jesus pede, nos ensina e também nos manda. Viver uma vida com Ele. Você viver uma vida com Jesus, você ter uma vida com Ele, automaticamente você já está habitando nesse esconderijo. Você está protegido. Então, quando uma pessoa, ela se converte a Deus, ela se entrega realmente a Deus, acontece essas coisas, seja o que for, uma guerra, vírus, epidemias, mortes e etc. Ela não se assusta, porque ela está firmeza, ela está na fé, ela está confiante, ela está habitada nesse esconderijo do Altíssimo. E diz assim, no versículo 2, olha só. Ele confessa, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, olha só que bacana, e nele confiarei. Quer dizer,
A pessoa que se enquadra com a vida com Deus, a pessoa que se enquadra nos mandamentos do Senhor Jesus. Eu não estou falando de uma pessoa religiosa, não. Eu não estou falando de uma pessoa bíblica. Eu não estou falando de uma pessoa crente, né? Que tem aqueles crentão religioso. Eu não estou falando de um crente, eu não estou falando de um católico, eu não estou falando de um budista, eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando daquela pessoa que ela tem uma vida com Deus. E quando essa pessoa tem uma vida com Deus, ela se enquadra diretamente e ela fala: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então por que eu vou ficar desesperado por uma pandemia? Por que eu vou ficar desesperado com as epidemias? Por que eu vou ficar desesperado com tantas mortes e tantos sinais que estão vindo sobre aí, mostrando a vinda do Senhor Jesus? Então, para você estar confiante em Deus, você tem que ter um encontro com Ele, irmão. Por isso que eu falo, tem muitas pessoas que batem no peito: eu tenho a minha religião, eu tenho o meu santo A, o meu santo B, o meu santo C. Mas quando chega uma situação alarmante desse, desesperadamente, as pessoas ficam. Eles não sabem mais em quem confiar. A maioria das pessoas, o Brasil, está igualzinho à história do Egito. Lembra a história do Egito? Quando Deus mandou as 10 pragas sobre o reino e sobre o faraó e todo o reino de faraó. Quando Deus mandou as 10 pragas, veja que faraó, ele temia as 10 pragas que Deus mandou, mas ele não temia a mão de Deus. Quer dizer, é a mesma coisa de hoje. As pessoas estão temendo o coronavírus, as pessoas estão com medo, desesperado com esse problema que está ocorrendo no mundo. Já não é mais, já virou mundial, está ocorrendo no mundo, mas ela, mesmo assim, ela não quer entregar a sua vida para Jesus, ela não quer se salvar. Ela põe em risco a sua vida, ela põe em risco a sua salvação. Pessoal, a salvação é de graça. Jesus está te dando a salvação totalmente de graça. É só você querer e dizer: eu quero essa salvação. Então, quando você crê, você se enquadra e você diz: direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. O que quer dizer o meu refúgio? Você vai se refugiar em Deus. O problema vem, você está se refugiando em Deus. Aí você vem: Ele é minha fortaleza. O que nós entendemos por fortaleza, meu irmão? Seguro, entendeu? Você tem força para vencer. Claro que haverá obstáculos, haverá problemas. Quem disse que você com Jesus você vai ser livre dos problemas? Os problemas vão vir, vai ter normalmente. Só que você tem como vencer. Aí ainda você diz: e nele confiarei. Então você tem que confiar em Deus. Por que as pessoas hoje estão se desesperando? Por que as pessoas que se dizem crentes, católicos, cristãos, a maioria se diz que confia em Deus, ama a Deus, mas estão desesperados? Por quê? Porque eles não têm esse encontro com Deus. Eles não estão tendo essa vida com Deus. Sabe por quê? Porque é a coisa mais fácil crer em Deus quando nada acontece. Eu já tinha falado isso. Mas vamos lá para o 3. O versículo 3 diz bem assim: olha só, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Esse laço do passarinheiro aqui, que Deus pode te livrar, que vai te livrar, são aquelas armadilhas que preparam contra você. São aquelas armadilhas que preparam para te destruir. Só aquelas armadilhas, sabe? O laço do passarinheiro é como você fosse montar aquela armadilha para o passarinho, né? O passarinho entra, aí fecha a casinha, né? A porta da casinha. Então quer dizer, esse é o laço do passarinheiro. Então uma pessoa que quando ela cair numa armadilha,
de Satanás, ou de uma pessoa que infelizmente é usada pelo diabo para destruir pessoas, cai numa armadilha dessa, naquele exato momento, Deus ele acaba te livrando desse laço do passarinheiro. Às vezes acontece, pessoal, por exemplo, de furar o pneu do seu carro e você fica tão brabo, tão irritado, que às vezes até fica brabo com Deus. Aí estragou, furou o pneu do meu carro, vou chegar atrasado. De repente, Deus deixou furar o pneu do seu carro para você parar, porque Ele sabe que daqui a alguns minutos a mais, ou alguns quilômetros a mais, iria acontecer alguma coisa contra você, para tirar justamente a sua vida. Então veja que Deus, Ele livra a gente do laço do passarinheiro. E ainda diz, olha só, no 3. E da peste perniciosa. Vou de novo. Ó. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peraí, se eu sou cristão, se eu tenho uma vida com Deus, eu estou vivendo uma vida com Deus, entreguei a minha vida para Ele, Deus manda na minha vida agora. Aí vem o coronavírus, veio essa pandemia, essa peste, essa maldição. Então eu tenho que me encaixar onde? Nas promessas de Deus, meu amigo. Jesus mesmo disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra ela não passará. Ele cumpre com a tua promessa. Então Deus ele promete nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então significa que Ele pode nos livrar dessa pandemia, sim, irmão. É só entregar a vida para Ele. É só se sujeitar ao Senhor Jesus. E diz assim ainda mais, lá no versículo 4: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Veja só, pessoal, você vê, ele te cobrirá com suas penas. Quer dizer, você já viu, por exemplo, você já viu uma ave, a galinha, vamos falar da galinha, por exemplo, você viu como que ela faz quando nasce os pintinhos? Ela cobre os pintinhos com as penas dela, não é assim? Veja que está falando mais ou menos por isso daí. Ó, debaixo das suas asas estará seguro. Quer dizer, ela cobra, você pode até ver, a galinha junta os pintinhos, ela levanta bem as penas, ela cobre os pintinhos, e ali os pintinhos se sentem seguros. Assim é Deus. Quem está com Ele não pode se desesperar. Se você confia em Deus, irmão, eu estou te passando uma palavra para você não se desesperar com o que está acontecendo, para você não ficar desesperado, com medo. Então Deus promete de te cobrir com as penas, Ele te promete de colocar você num lugar seguro, de deixar você, sabe, sobre no esconderijo desse Altíssimo. Olha, ainda diz mais assim: seguro estarás, e a sua verdade é escudo e broquel. Quer dizer, Deus não mente, pessoal. Ele promete nos livrar desse laço do passarinheiro. Ele promete nos livrar dessa peste perniciosa. É só você acreditar. Confia em Deus. Coloca perto de você, irmão. Coloca. Você vai lavar as mãos, lave, se tem que fazer isso. Passa o álcool em gel. Se for para usar máscara, usa. Se sair uma determinação para você não sair da sua casa, entendeu? Mas confia em Deus. Confia em Deus. Confia, deixa na mão de Deus. Fala com Ele: Senhor, me protege, me livra deste mal, mim e a minha família. Mas ainda diz assim no versículo: olha só, não tem ponto noturno e nem seta que voe de dia. Quer dizer, nem na escuridão você vai ter medo, nem nas pestes que voam de dia, as setas que voam de dia. Quais são as setas? Pessoas que querem te destruir, são aqueles que querem te matar. Veja que, olha a promessa de Deus. Ele
tudo isso? Salmos 91, pessoal. Tá na hora de botar em prática esses Salmos 91. Olha lá, diz mais assim. Ó, não temerás espanto noturno e nem seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Veja só, falou 2 vezes de peste aqui nesse Salmo 91. Esse coronavírus e outros vírus que já passaram, é tudo uma peste. E Deus promete nos livrar disso daí. Olha só. Versículo 7. Olha só como que é um cidadão do reino dos céus. Como que é uma pessoa que confia em Deus. Ela se enquadra justamente assim. Veja só. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Caramba, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. As pessoas vão se desesperar de um lado, as pessoas vão se desesperar de outro lado, mas você não vai se desesperar. Sabe por quê? Porque você entregou a vida para Jesus e você está seguro. Esses que caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, são justamente aquelas pessoas que não confiam em Deus, não amam a Deus, servem a outros deuses, né? Infelizmente eu tenho que falar isso. Serve a outros deuses, entendeu? Não tem uma vida com Deus, não entregou a vida para Jesus, se desesperam, e aí eles não conseguem confiar em Deus, não conseguem. E ainda diz assim, no 8, somente com os teus olhos olharás e verás as recompensas dos ímpios. Pessoa ímpia significa aquela que não crê na religião, não crê na fé alheia. É aquela pessoa que desafora a palavra de Deus. Aí aqui Deus fala que você está seguro nas minhas mãos, e os teus olhos vão contemplar os ímpios. Quer dizer, essas pessoas, a gente vai acabar vendo os ímpios se perdendo. Então, irmão, este é o Salmos 91. Lá no 9, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. A tua habitação. Veja só. Então, por que ter medo? Por que se desesperar, irmão? Então, agora eu vou te mostrar na outra parte da Bíblia, para não se estender, como que você pode se encaixar nesses Salmos 91. Porque eu não estou chamando você para virar religioso, não. Pelo contrário, eu estou falando para você, abandona a tua religião e confia em Deus. A religião católica, a religião crente, religião isso, religião aquilo, meu camarada, não tem nada a ver com os princípios básicos de Deus. Não tem. Pra você ter uma ideia, a verdadeira religião mesmo, que é ensinada na Bíblia, é você ajudar os pobres, é você ajudar os órfãos, é você ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda. Isso sim é uma verdadeira religião. Entendeu? E não a minha religião B, a minha religião C. Entendeu? Não. Porque no dia do juízo final, meu amigo, Deus não vai chamar ninguém por religião. E nem vai perguntar que religião você é. Unicamente Ele vai chamar você pelo seu nome. Gerdau Toyomasu, eu vou dizer, eis-me aqui. A única coisa que Ele vai falar, o que você tem feito na terra. E aí eu vou ter que prestar conta. Eu vou prestar conta, você também vai prestar conta. Mas lá no livro de Mateus, no capítulo 3, diz bem assim, João Batista diz:
E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. João Batista, ele foi o último profeta dos profetas do Antigo Testamento até a virada do Novo Testamento. João Batista foi considerado, ele é até nos dias de hoje, mas foi considerado o último profeta, porque ele estava ainda na lei de Moisés até o cumprimento da lei da graça de Jesus. Mas diz bem assim, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista está falando para o povo, falando para as pessoas: se arrependam, pessoal, está chegando o reino dos céus. Esses sinais que você está vendo, irmão, essa pandemia, essas coisas de coronavírus, pode ter certeza que essa pandemia é para você se arrepender dos seus pecados. É o momento de você se ajoelhar, é o momento de você se consertar com Deus, é o momento de você se voltar para Deus, é o momento de você fazer uma nova aliança com Deus, é o momento de você abandonar a religião, abandonar as suas ideologias, abandonar tudo e entregar a vida para Deus, porque Ele mesmo falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse coronavírus não é nada comparável do que ainda está para acontecer. Já estou lhe avisando, tem coisas piores ainda para acontecer. Tem coisas piores. E eu não estou aqui querendo colocar medo em você. Porque está acontecendo isso, entrega a vida para Jesus. Não, eu estou chamando você para entregar a vida para Jesus. Aproveita esse momento mais crítico. Tem gente que fala: porque Deus deixa acontecer isso. Pessoal, eu vou falar uma coisa. Isso que eu vou falar foi o que o pastor até pregou lá no altar ontem, e ele falou a mesma coisa. Ele falou e disse, através do Espírito Santo: se hoje as igrejas fossem tudo unidas, se hoje todos os cristãos fossem tudo unidos, essa pandemia poderia até vir, mas ela não ia atacar nós. Ela não ia pegar na gente. Ela simplesmente ia dar uma passada só. Por quê? Porque no momento da união, que nós deveríamos se unir, dobrar os joelhos, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, para nos proteger a nossa casa, proteger a nossa família, proteger a nossa cidade, proteger o nosso estado, proteger o nosso país. Não acontece. Por quê? Porque a maioria das igrejas, cada um cuida do seu próprio nariz. Outros estão aproveitando a cometer heresias em cima desse problema. Porque a única coisa que pode te salvar do coronavírus ou de qualquer epidemia que tiver é você se encaixando no Salmos 91, vivendo uma vida com Jesus, andando com Ele, tendo uma vida com Ele. E nada mais. Não é fazendo votos e sacrifícios. Eu vou dar o meu carro para Deus me livrar da situação. Eu vou fazer isso para... Não, você vai perder o seu tempo. O seu tempo. Esse momento, essa pandemia que está acontecendo, pessoal, eu até tinha comentado com alguns pessoal que estava conversando, às vezes até Deus deixou acontecer. Sabe por quê? Para ver se pelo menos as pessoas caem em si e falam: meu Deus, eu preciso do Senhor. Só que não, muita gente está brincando com esse negócio. Tem gente que não está levando a sério com esse negócio. Por que tem muita gente que está levando a sério? Porque está assistindo a morte dos outros, mas ainda a morte não chegou para a pessoa. E aí? E quando chegar? E se morrer alguém da família? Será que essa pessoa, ou você mesmo, vai colocar a culpa em Deus? Deus não é culpado, não. Aí os outros falam: mas por que Deus não deixa acontecer isso? Por que Deus nos salva? Por causa do pecado.
O nosso pecado, pessoal, nós que pecamos, nos afasta de Deus. É o momento de reconciliação, não é um momento de pânico. Não pode ser um momento de pânico, não pode ser um momento de desespero, não pode ser um momento de lágrimas e choros, não. Tem que ser um momento de reconciliar com Deus, tem que ser um momento de dobrar os joelhos e pedir: Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados. E imediatamente Jesus vai perdoar os teus pecados, meu amigo. Jesus já morreu na cruz por nós. Nós fomos lavados pelo sangue dele derramado naquela cruz. É só você se sujeitar ao Senhor. Não se sujeita. Não vai se sujeitar ao coronavírus. É melhor você se sujeitar a Deus, ao Senhor Jesus. E Ele vai te livrar. Ele vai te livrar dessas pestes perniciosas, dessas pragas, dessas maldições. Ele vai fazer isso por você, irmão. Veja que Deus, Ele é maravilhoso, Ele tem compaixão. E muitas das vezes as coisas não acontecem por causa do pecado da humanidade. O nosso país está em pecado. A maioria do povo brasileiro, eu estou falando de nós, do brasileiro, não estou falando do mundial, não. Eu estou falando do povo, estou falando de nós, certo? A maioria do povo brasileiro está em pecado, está em ruína, está em débito com Deus. Aí o Senhor Jesus fala: vem até mim, abra o seu coração, vem até mim, entregue sua vida para mim. Mas ele não quer entregar a vida para Jesus, porque para ele entregar a vida para Jesus, ele vai ter que abrir mão de muita coisa. Ele tem que abrir mão de muita coisa, pessoal. Abrir mão de suas ideologias, de suas religiões, abrir mão de tantas coisas, de adorar somente a Deus, de adorar somente a Jesus. Por isso que quando Deus lançou aquelas 10 pragas lá no Egito, na época, não atingiu o povo de Deus, não atingiu os hebreus, atingiu justamente aqueles que eram inimigos de Deus. A Bíblia tem uma palavra aqui, uma passagem da Bíblia que diz que aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aí vem uma pandemia dessa, e as pessoas são mundanas, e aí, como é que fica? Como é que fica essa situação daí? Será que Deus vai livrar ou não vai livrar? Deus está pronto para ouvir o seu clamor. Deus está pronto para ouvir você chorando aos pés dele, ao invés de ficar chorando desesperadamente por causa do coronavírus. Está chegando o momento de calamidade, pessoal. Está chegando aquele momento propício em que tudo vai parar. Algumas igrejas já estão fechando as portas. Nós, da Embaixadores do Reino de Cristo, ainda não vamos fechar as portas. Ainda nós não vamos. Nós vamos até o fim. Nós vamos fazer reunião, nós vamos orar, nós vamos clamar. Se chegar pessoas doentes, nós vamos colocar as nossas mãos. Em nome de Jesus será curado, certo? Vamos, claro, como falei, vai ter o álcool em gel, vai passar a mão, vai lavar a mão e tudo mais. Mas nós vamos continuar. A hora só se vir um decreto. Se a hora que chegar o decreto, não, vocês têm que fechar as portas, aí nós vamos fechar as portas. Porque algumas igrejas fecharam por conta própria as portas. Fecharam por conta própria as portas. Porque nós estamos naquele momento, que é o momento de usar a fé, é o momento de todos nós, eu, você, cristão, todo o povo brasileiro, de se arrepender aos pés do Senhor. Porque o mundo está em pecado. O país está em pecado. É só você ver as coisas que estão acontecendo por aí, pessoal. O Brasil está ficando pior do que Sodoma e Gomorra. Está tudo virando dos avessos. O homem perdeu a natureza humana. O homem perdeu a natureza do homem. Veja só.
aberrações acontecendo diante dos olhos de Deus, e como que Deus vai nos proteger. Está igualzinho na arca, na época quando quando Noé construiu a arca. Noé falou: ó, vai chover, ó, vai chover, vai chover, a terra vai inundar. E o povo não estava nem aí, chamava o cara de louco, porque era dificilmente naquela época cair uma pingo de chuva. E ele lá construindo a arca, 100 anos avisando, pensa, 100 anos. Imagine 100 anos falando a mesma coisa, e 100 anos aguentando desaforo dos outros ainda. Esse cara é louco, esse cara tá pirado, esse cara bebeu. Se fosse nos dias de hoje, já ia dizer que ele fumou maconha errada, usou muito tóxico demais. Se fosse nos dias de hoje, bebeu demais, né? Aí chegou aquele momento, o que aconteceu? Caiu o pingo d'água, foi caindo, começou a chover, Moisés entrou na arca, Noé entrou na arca, colocou todos os animais de casal, casal de vários tipos de animais, colocou a família. A Bíblia fala que o próprio Deus selou a porta da arca, porque ele conhecia o coração de Noé, porque a hora que ele vê o povo se desesperar, ele iria abrir a porta, né? Ele ia abrir as comportas da arca. Aí o que aconteceu? Ele não podia abrir porque foi o próprio Deus que selou. Aí vocês conhecem a história. Imagina o desespero das pessoas, porque a terra estava pecaminosa demais. Era homem com homem, mulher com mulher. É que nem Sodoma e Gomorra, que foi destruído também por causa disso. Tudo na Bíblia falando. Sodoma e Gomorra era filho que deitava com a própria mãe, era pai que se deitava com a própria filha, era homem com homem, mulher com mulher, era uma aberração total. Tanto é que em Sodoma e Gomorra, quando os anjos foram lá tirar Ló de lá, né, que era parente de Abraão, quando chegou lá, um certo povo viu aqueles anjos, foram lá, queria que Ló tirasse os anjos para fora, porque eles queriam manter relações sexuais. E agora vem uma pandemia dessa, vem uma situação dessa no país, e as pessoas se desesperam, e muitos ficam lá. Por que Deus deixou acontecer? É o momento de fazer isso aqui: arrepender-vos, porque é chegado o reino dos céus. Na Itália, pessoal, eu vi um vídeo. Veja só a situação. Estão pegando os idosos, deixando de lado para morrer, porque não tem aonde colocar mais pessoas. As UTIs, as CTIs, os hospitais estão tudo cheio, os quartos estão tudo cheio. E aí, o que eles estão fazendo? Estão vendo as pessoas de mais idade, que já estão com a saúde meio comprometida, vão ficar nos cantos para morrer. Estão deixados nos cantos para morrer. Já imaginou que situação? Se for um idoso que tem uma vida com Deus, certo? Se for um idoso que está caminhando na presença de Deus, ele sabe que está chegando aquela hora, ele vai alegremente, ele vai até feliz, ele até pede: ô Senhor, pode me levar. Que aí ele entra até naquela passagem bíblica onde que Paulo fala, né? Guardei a minha fé. E esses que não têm uma vida com Deus, passou a vida toda, sabe, fazendo as suas vontades, até chegar numa certa idade. Confiou no INSS, confiou na sua aposentadoria, confiou no governo A, no governo B, confiou no seu trabalho, né? Confiou em tudo, mas chegou no momento, agora é jogado pelos cantos para morrer. E aí? Ele morre, viveu a vida toda sem fazer a vontade de Deus. Ele morre daquela forma, jogado pelos cantos, e ainda perde a salvação. Então é alarmante isso, pessoal. Só para nós encerrar. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse:
a voz do que clama no deserto. Porque João, ele foi considerado como a voz que clamava no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Prepara o caminho, endireitai as suas veredas. Se conserte com Deus. De repente você que está me assistindo, irmão, de repente você é uma daquelas pessoas que um dia esteve na presença de Deus e abandonou. Por algum motivo, se chateou com o pastor, ou por causa de uma fofoca, por causa de algum irmão, né? Agora é o momento. Esse é o momento de você se arrepender e se consertar com Deus e voltar para Ele. De repente você é uma pessoa religiosa, mas está com medo. A tua religião não está te salvando. A tua religião não está te dando essa força. A tua religião não está te dando esse refúgio, essa fortaleza. É momento de abrir a mão da sua religião e se voltar somente para Deus. Pessoal, não é momento de a gente criticar as pessoas. Não é o momento de a gente ficar falando dos outros. Não é o momento de a gente ficar brigando com as pessoas, xingando. Não é o momento de guardar raiva, de guardar mágoa, entendeu? Não é momento da gente ficar discutindo sobre política, quem é mais, quem é menos, se é fulano, se é cicrano. Não é momento da gente brigar por futebol. Não é momento. O momento agora é a gente entregar uma vida para Jesus. Este é o momento. Então eu quero encerrar com vocês fazendo uma oração para você. Se você quiser entrar comigo nessa oração, eu convido você, certo? Se você quiser aí mesmo fechar os seus olhos, né? Participar desta oração. De repente você fala, eu não vou fechar os meus olhos, mas eu quero que você participe dessa oração. Depois que o vídeo eu encerrar, compartilhe esse vídeo. Avise seus amigos, tá certo? Eu sou daqui de Campo Largo, você que é de Campo Largo, morador de Campo Largo, eu convido você para ir na Igreja Embaixadores do Reino de Cristo, aonde eu sou obreiro lá. Ela fica aqui na rua 15 de novembro, número 2958, aqui no centro de Campo Largo, fica de frente com a creche Marinha. Lá a igreja funciona terça, sexta e do domingo. Terça e sexta e domingo às 9. E terça e sexta às 9 da manhã e às 7:30 da noite. No domingo, às 9 da manhã e às 7 da noite. Também temos o grupo jovem, se você quiser ir lá participar de um grupo jovem. Inclusive, eu até convido você, vai lá participar do grupo jovem, porque eu vou fazer uma pregação totalmente diferente sábado agora às 19 horas. Que eu sou responsável pelo grupo jovem, tá? Então, eu gostaria que você fechasse o seu coração. Vamos entrar em oração comigo. Vamos orar. Eu vou orar por você, nossa nação e pela nossa cidade. Em nome do Senhor Jesus, tá certo? Coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento, meu Deus. Sabemos, meu Pai, dessa situação que está ocorrendo no país todo. Pessoas, meu Deus, estão se desesperando. Pessoas, meu Pai, estão morrendo. Outros estão sendo jogados pelos cantos para morrer. Ah, meu Senhor, clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha se levantar do seu trono nesse exato momento e socorrer-nos, meu Pai, contra essa pandemia, meu Deus. Nos livra, meu Pai, dessa praga, dessa maldição, dessa coronavírus, meu Deus. Não deixa que isso venha entrar, meu Deus, em nossas casas, nas nossas famílias. Meu Pai, a situação está ficando tão difícil que muitas empresas estão parando. A coisa está tão difícil, meu Pai, tão alarmante que pessoas estão desesperadas.
no momento de confiar em suas religiões, no momento de confiarem no Senhor, meu Pai, eles estão desesperados, porque foi mostrado que não teve um suporte. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha compaixão de nós, meu Pai. Sabemos que somos pecadores diante dos Teus olhos. Sabemos, meu Pai, que o pecado separa nós do Senhor e o Senhor de nós. Mas sabemos também, meu Deus, que Jesus Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Pedimos misericórdia ao Senhor, pedimos compaixão ao Senhor, meu Pai. Não deixa que esse coronavírus venha entrar em nossas vidas. Não deixa que isso venha destruir. Clamamos ao Senhor, meu Pai. Clamamos a Ti por misericórdia, meu Pai. Porque eu não estou fazendo uma oração de cura, de libertação, mas isso é um momento de misericórdia. É momento de compaixão. É momento de nós endireitar os nossos caminhos diante do Senhor. É o momento de nós endireitar as nossas vidas ao Senhor. É o momento, meu Pai, de nós perdoar uns aos outros. É o momento, meu Pai, de nós nos abraçar uns aos outros. Por mais que falo que nós não podemos nos abraçar, mas esse abraço que nós estamos falando é perdoar uns aos outros. Tenha misericórdia, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor, meu Deus, é a nossa fortaleza. Eu peço ao Senhor, meu Pai, proteja a nossa cidade. Proteja a nossa cidade, meu Pai. Proteja essa cidade de Campo Largo, meu Pai. Proteja essa cidade de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Proteja todas as cidades, meu Pai. Ah, meu Senhor, sabemos que por cima dessa cidade existe um Espírito, meu Pai. Um Espírito, meu Deus, que está ajudando a destruir a humanidade, Senhor. Então eu te peço, destrua este mal, arranque este mal, destrua esta praga, arranque esta praga em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Abençoa, meu Pai, que essas potestades, elas venham cair por terra, meu Pai, que essas potestades sejam destruídas em nome do Senhor Jesus. Abençoa a família e a casa dessa pessoa que está me assistindo ao vivo, que participou desta pregação e também desta oração. Abençoa a cada um, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você a orar comigo o Pai Nosso, tá certo? Vamos assim então. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós em teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, e todos aqueles que creem digam amém, graças a Deus. Amém, pessoal. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Qualquer coisa, você pode me chamar no Messenger, ou você pode mandar também um WhatsApp para mim, se você quiser, para 041 99891 9079. Se você quiser falar com relação a Jesus, ou tiver outras coisas que você quiser falar comigo, certo? Eu estou aberto a tudo, tá certo? Que Deus abençoe a todos e digo, não desamine, não se desespere, confie naquele Salmos 91, entrega uma vida para Jesus, que eu tenho certeza que amanhã ou depois você vai dar testemunho dessa confiança, tá certo? Que
Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.